João capítulo 5, do verso 1 em diante. Evangelho de João, capítulo 5, verso 1 em diante. João, capítulo 5, verso 1 em diante, diz assim: Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nesse jazia multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Quer ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus aos que fora curado: Hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhe respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia tirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha, o que já está curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele disse: Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe na meditação dessa palavra. Aqui começa, como alguns gostam, de estudar, as divisões dos textos, das Escrituras, a divisão do Evangelho de João, que é daqui até o capítulo 11. É um texto que é antecedido por situações bastante pontuais, que só João registra. Por exemplo, que é o fato de Jesus ter encontrado Nicodemos, depois da mulher samaritana, nos capítulos anteriores, e agora um paralítico no tanque de Betesda. São eventos que alguns gostam de interpretar como parecendo-se com o povo de Israel, outro com a graça de Deus específica na vida de pessoas e regiões, como no caso da samaritana, e então Jesus mudando ali o aspecto da religião judaica de uma forma bem legalista, como era a de Nicodemos. Agora, nós estamos caminhando em um texto onde a maioria pensa, e eu acredito também nisso, que está mais voltada para o misticismo. É uma pessoa que, com muito tempo da sua doença, se tornou alguém que esperava, melhor dizendo, em um anjo vir e tocar uma água, e aquela água mexendo, e não só aquele paralítico que havia 38 anos, mas também qualquer outro que estava ali, cego, tinha outros de outras dificuldades. Entretanto, o texto de João, logo na sua leitura simples,
ele mostra que Jesus Cristo foi pontual. Jesus não procurou a todos, mas somente algum daquele tanque que estava ali, que era este homem que estava paralítico. O texto, dentro da sua dinâmica, está envolto a várias dificuldades no que diz respeito a Jesus e os fiéis daquele tempo, que eram os fariseus. Ela se podia ou não fazer alguma coisa no dia de sábado. Havia a interpretação dos judeus de 39 situações que você violava o sábado ou não como trabalho. E uma delas parece ser carregar uma cama. Ainda que Jesus Cristo tenha curado alguém de 38 anos, paralítico, moribundo em um lugar, não foi capaz de fazer com que aquelas pessoas que viram ele agora, saudável na sua fisiologia, pudessem então com ele se alegrar. Não, olha, foi isso que aconteceu, agora foi ele que carregando um leito, que pecou. E ele falou assim, olha, não sei, mas foi aquele agora quem me curou, que disse para eu andar. Mas como é que fica isso? E essa é a dinâmica do texto. Por isso que eu e vocês, quando olharmos bem para esse texto, nós vamos e precisamos responder a várias perguntas que ele, ora, nos desperta. Será que pode ser que essa paralisia física, e seja respondendo a algum outro momento uma paralisia espiritual de alguém? Não sei, o texto não se preocupa em responder essa pergunta, mas algo de dinâmica do texto comigo e com vocês, pode acontecer isso. A grande parte onde eu vou focar a minha atenção são as desculpas. Veja que Jesus pergunta àquele paralítico, você quer ser curado? E ele então começa, talvez, querendo conquistar Jesus. Olha, eu vou contar o meu drama para você saber que minha cura não é simples. Eu tenho 38 anos que estou aqui nesse lugar, não tenho ninguém, e começa com esse discurso. Olha, tem outras pessoas que vão na minha frente. Talvez, quando olhando desse ponto de vista, alguém falando assim, olha, eu vou conquistar esse camarada. Quem sabe ele fica aqui comigo, quem sabe hoje é o dia do anjo ir e tocar o tanque, então eu vou ser curado. Mas Jesus surpreende vocês e a mim também, como surpreendeu o paralítico. Ele cura aquele homem, não usa água, não usa anjo, ele usa simplesmente o seu poder de Deus, e é onde o texto quer nos levar. Que a gente precisa não ser levado a um misticismo, onde eu e vocês queremos produzir algo de bom para nós, desassociado de Deus. As doenças e dificuldades físicas ou também espirituais, elas podem acontecer a qualquer pessoa. Qualquer um de nós pode ficar paralítico, ou na alma, ou na pior espécie que seja física. Mas a ideia do texto não é só curar alguém fisicamente. É tanto que depois Jesus fala àquele homem, Jesus reencontra ele. Olha, veja que ficou curado. Quase que como se Jesus tivesse alguma dúvida do poder dele. Mas a ideia é assim, olha, veja que você está bem. Olha, cuidado, para que coisa pior não te aconteça. E o que seria pior que 38 anos de paralisia? O inferno. É uma coisa pior do que qualquer paralisia na terra. A perdição eterna é pior do que qualquer doença que pode acometer o nosso corpo. Por isso, Jesus então, e é o que eu quero trabalhar com a gente, é sobre esse Jesus perdoa ou cura também um pecador. Por que Jesus faz isso? Primeiro, o seu poder então revela a espiritualidade da alma de alguém. Veja que o texto então começa narrando para a gente o local. Havia um tanque, havia uma aglomeração, havia um lugar onde as pessoas iam. O pórtico das ovelhas, ou perto da casa das ovelhas, o texto não nos deixa afirmar todas essas possibilidades, mas a maioria acredita que era um lugar perto de onde se vendia as ovelhas para o sacrifício no templo. Por isso que o nome, então, era porta, era o tanque perto da porta das ovelhas, e existiam 5 pórticos, 5 entradas. Então, todo mundo que fora no mercado comprar uma ovelha para levar ao templo,
passava por ali ou sabia que ali era um depósito de seres humanos em dificuldades. E não só isso, todos nós sabemos que quando os textos da Bíblia falam dessas imperfeições físicas, nos reporta a lei de Deus, que é justa e perfeita, que Deus então limava de entrar no templo qualquer pessoa que tivesse qualquer defeito físico, tanto aparente quanto também, né, de forma mais velada, e existem todas essas dinâmicas no texto. Então, esse é o complicador. Pessoas que passavam ali para cultuar a Deus sabiam que ali havia esse tipo de gente. E, ironicamente, Jesus então surpreende aquele homem que fora curado, e ele então vai até ele, e não só cura, como eu já antecipei, e perdoa aquele homem. Eu e vocês, quando olhamos o texto de João, desde o começo já somos informados que Jesus é uma pessoa diferente. Jesus é Deus, e sempre foi Deus, e nunca deixou de sê-lo, nem aqui na terra. É por isso que, quando o texto narra dos sinais, e esse é outro nome que dá ao Evangelho de João, o livro dos sinais, vemos milagres tão específicos, e este é um deles. O interesse, então, dos judeus, não sabemos quando começou por anjos, parece que foi algo que contaminou as pessoas, ao ponto de não saber eles se era verdade ou não que aquele tanque era tocado ou não por um anjo. Provavelmente, alguns acreditam que os afluentes que para aquele tanque ali corriam eram por meio de tipo uma escavação, né, de cano subterrâneo. Né, e talvez em algum outro momento entrava uma bolha de ar e se mexia, e imagine eu e vocês então a situação. Alguém que tinha olho falava, né, tinha olho, mas talvez não tinha as pernas. Olha, a água mexeu. Imagina o cego, onde que está a água? Para onde que eu vou correr? Para a direita ou para a esquerda? O paralítico pensava em rolar e levantar, e aquela aflição, e quem podia mais passava em cima do outro. Essa era a dinâmica espiritual de alguém que estava escravizado por um misticismo que não se sabia quando acontecia, e se acontecia. É por isso que esse misticismo, que ora João resolve nos ensinar, que passou na vida de Jesus, eram então forças espirituais que concorriam para o bem das pessoas. O anjo, né, não vinha ali para fazer mal, mas justamente para fazer bem. Então pensavam eles, né, e veja que era um lugar que aparentemente era um depósito de pessoas de judeus. E onde está o Messias? Onde está Deus? É por isso que a gente consegue ver com estranheza pessoas nos nossos dias, ou até mesmo denominações, que parecem falar mais de anjos do que de Jesus. É que o anjo de Deus faz isso, o anjo de Deus faz aquilo, o anjo de Deus faz isso, é um manto do Senhor, é não sei o que do Senhor. Atrelado a isso, talvez alguém fale assim, olha, eu gosto, né, de ser cristão, mas eu gosto do yoga, isso não faz mal. Ou então, olha, eu também experimentei o dente de ouro, quando apareceu aquilo lá na minha boca, encheu de ouro. Eu falei assim, meu Deus, eu falei assim, aonde que está isso nas Escrituras? Nada mais é que senão a inclinação do próprio coração do homem. A Bíblia, ela trata de forma séria a existência e a função dos anjos. São eles assistentes de Cristo, eles são arautos de boas notícias, defensores dos filhos de Deus, eles têm, ainda que posição elevada, não são maiores do que nós, os crentes, eles são exemplo de obediência, enfim, há várias situações em que os anjos são colocados. Entretanto, neste texto nós não podemos atribuir a eles poder nenhum, até porque o texto diz que eles se viam, que nós não sabemos se é verdade, ia lá e tocava. Será que a gente já sabe isso? De outras vezes nós já falamos isso, que as Escrituras, quando falam de anjos, não é como foi pintado desde a Renascença, né? Os anjos com auréolas, com asas. Geralmente a palavra mensageiro e o ser anjo, né, são homens, fisionomia de homens. Então era um anjo que vinha lá e tocava a água. Por isso, eu e vocês precisamos olhar com cuidado todas as estratégias de Satanás para enganar a nossa mente e nos desviar de Jesus,
Uma espiritualidade mística, por exemplo, atribuída toda a cura que pode acontecer na nossa vida à sorte de um anjo. Talvez uma espiritualidade por obras. Imagina se alguém pulasse no tanque com a ajuda de anjos. Para que Deus? O anjo tocou, foi eu que fui lá e dei um mergulho e nem sabia se ia conseguir nadar ou se eu sabia nadar, mas eu encostei na água, entrei e quando eu saí enxergando, meu braço esticou, minha perna, não sou mais um paralítico, eu mesmo consegui a minha vitória. A espiritualidade também sem fundamento. Não se sabia nada sobre esse evento, como eu disse. Muitos não se importam se Deus falou alguma coisa ou outra do que ele crê, desde que faça bem a alma. Isso deve ser repudiado. Nós vamos buscar a Deus, as Escrituras Sagradas, a veracidade da Bíblia, para quê? Para que a nossa cura, a nossa busca para com Deus seja uma busca real. É por isso que quando a Bíblia fala que nós não recebemos o que oramos porque pedimos mal, porque pedimos desassociado da própria Bíblia, pedimos coisas que Deus jamais vai promover a nós, porque são provenientes de pecado ou de um coração ruim. E aí a nossa espiritualidade, que deveria ser saudável, ela se torna doente, precisando de uma mística, precisando de uma cura, precisando, de que um anjo se aproxime, que faça alguma coisa. Agora eu criei em Deus, porque eu vi um anjo, agora realmente eu senti um arrepio, agora eu sei que Deus está aqui. Veja que o texto, então, nos diz que havia, então, naquele lugar muitas pessoas que buscavam a mesma coisa, era a cura. Jesus, então, nós não sabemos, o texto diz que Jesus soube. Há algumas possibilidades aqui. Talvez alguém disse que havia alguém ali que tinha 38 anos. Talvez, provavelmente a mais forte, a divindade de Cristo. Então, estava ali sabendo que havia aquele homem, ele foi lá justamente buscar, como nós vimos ontem, e citando João capítulo 4, o pastor, e eu só vou destoar um pouquinho dele, quando diz lá que era necessário Jesus passar por Samaria, e era necessário. Ele não tinha outro caminho. Era necessário Jesus passar por Samaria. Não, a Bíblia diz, era necessário. Era necessário. Não tinha outra necessidade. Jesus tinha que passar por Samaria, Jesus tinha que encontrar esse homem. Esse evento, então, é uma narrativa exclusiva de João, que deixa a gente, então, imaginar um lugar de sofrimento. Por isso que a função dessas crenças desassociadas de Jesus é para tornar as pessoas mais longe da graça de Deus. Jesus, então, seria alguém, ao se aproximar daquele homem, somente alguém como ajudador. É por isso que o texto começa a esse diálogo. Jesus só pergunta para ele, você quer ser curado? Eu não perguntei quanto tempo você tem. Eu não perguntei quais são as suas dificuldades. O que você quer comigo? Provavelmente poderia se dizer assim. E Jesus então pergunta, e aquele homem é incapaz, porque já estava tão cego com as suas dificuldades, e é claro que é uma dificuldade justa, mas a sua alma estava mais atrelada à sua dificuldade física e à impossibilidade de, por si mesmo, produzir a sua libertação por meio de alguma coisa que ninguém sabia se era certo, que era um anjo que viria do céu. Uma religião sem base, ela não tirará você nem do pecado e nem da sua doença. Pode ser que quando nós olhamos para as nossas enfermidades, atribuímos, não no nosso caso, porque essa não é a pregação que nós fazemos na nossa igreja, nem na nossa denominação, porque não é essa a nossa teologia, de que alguém fica doente porque tem pecado, ou então porque Satanás foi e tomou alguém por assalto. Essa não é a nossa teologia. Mas tem muitas pessoas que acham isso. Mas nós também precisamos atribuir as coisas como são. Pode ser que a nossa situação atual seja para a glória de Deus. Quem imaginaria que Jó, por exemplo, numa situação tão ruim, tão miserenta, como foi, ao final da vida, ao final do tormento, poderia dizer, Senhor, olha, eu ouvia falar de Ti, agora os meus olhos Te veem. Quem de nós pode dizer que José foi uma pessoa amaldiçoada, nem as Escrituras e nem nós? Alguém que foi vendido para povos estranhos por conta de seus irmãos que por ele tinham inveja. Aquele homem que foi escravo ali no Egito,
ora foi traído até pelos seus colegas de cadeia, né, na hora da revelação do sonho. Ó, lembra de mim. Um foi e vazou, nem lembrou dele. Depois de um outro tempo, alguém se lembrou, e toda a dinâmica que se passou na vida de José, e no final da vida, José fala assim para os seus irmãos: olha, o mal que vocês fizeram, Deus transformou em bênção. E a gente sabe que nós hoje só podemos contar a história de Cristo, porque Deus preservou a família de José por meio de José no Egito. É a história das 12 tribos, e dela emana o nosso Salvador. Nós precisamos olhar para os nossos dias com os olhos de Deus. Queremos uma vida feliz? Devemos querer sim. Queremos ter uma vida saudável? Amém. Mas se as coisas não funcionarem assim, Deus continua sendo o nosso socorro, o nosso libertador, rochedo forte. É isso que as Escrituras dizem. Você e eu vamos esperar em quem? Em um anjo? Num remédio? Provavelmente nenhum remédio hoje está servindo. Nós vimos, e isso é uma crítica para os nossos dias, muita gente que estava esperando a vacina para sair de casa, continuou dentro de casa mesmo vacinado. Nós não acreditamos nem naquilo que nós falamos, né? As pessoas acreditam, né? Então veja que a gente pode ser surpreendido muito quanto isso. Por isso, nós vivemos entre o já e o ainda não. Precisamos experimentar as bênçãos de Deus quando Ele encontra. E veja que o tanque estava cheio. E ele conta, então, a história. O paralítico conta a história para Jesus. Por isso que eu e vocês precisamos, então, quando orarmos, sermos um pouco mais servos. É como se aquele homem chegasse para Jesus: olha, você tem que fazer isso, assim, e assim, e assim. A Bíblia diz que antes de que a nossa boca venha falar alguma coisa, o pensamento venha sobre a nossa cabeça, Deus já conhece tudo. Então, qual seria a nossa oração? Compadece de mim, Senhor, porque os meus perseguidores querem me matar. Nós não precisamos falar: Senhor, é A ou B, é isso ou aquilo. Senhor, eu só quero do Senhor a misericórdia. Deus não precisa das coordenadas da nossa vida comum. Deus já conhece todo o desenrolar. Por isso, também, seguindo, este Cristo que perdoou, que curou um pecador, ele também revela a nós a essência do mal que brota dos corações, assim como desse homem. O verso de número 7, respondeu-lhe então o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque, como eu já havia, dito antecipadamente, quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro diante de mim. Veja que mesmo um homem doente, 38 anos, alguns associam esse tempo ao tempo em que Jeremias diz que o povo ficou cativo em Babilônia. É uma teologia um pouco mais fraca, né? A ideia aqui é de não ter um paralelo com esse tipo de coisa. Mas a doença que aquele homem tinha era uma doença verificável, 38 anos, que incapacitava ele tanto de ser um homem, de ter uma família, de ter também a possibilidade de cultuar a Deus. Então ele estava ali, de fato, tanto doente do corpo quanto doente da alma. Ele não podia nem mesmo oferecer um sacrifício na porta do mercado das ovelhas para que ele mesmo pudesse chegar ao Deus da glória. Mas esse homem, então, revela também algo sobre a ingratidão. Ele fala assim: eu não tenho ninguém. Se ele era paralítico, ele não era até tetraplégico, mas a paralisia talvez dificultava ele de ir ali sozinho. Provavelmente tinha alguém que uma hora ou outra, nesses 38 anos de dificuldade, havia ajudado ele a chegar ali mais de uma vez. Ele fala assim: eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém, agora eu sou sozinho. Eu sou um miserável nessa terra. Era uma pessoa ingrata. Também desperta nesse homem inveja. Talvez ele poderia falar assim: olha, Senhor, não tenho ninguém, que já é um problema, mas vem outro na minha frente. Vem o cego, vem o outro paralítico, vem o outro que é doente, aquele tal, e eles vêm na minha frente. Veja se pode isso. Poderia então, por que eles correm na frente? Não poderia ser eu? E por último, ele é egoísta. Olha, ele chegou antes de mim. Ele chegou antes de mim. Veja que Jesus só fez uma pergunta: você quer ser curado? E aquele homem então vomita tudo o que está no seu coração. A situação dele era tão ruim que ele já assimilava a história da vida dele com aquilo que ele geralmente vivia.
olhava aquele cenário, e eu não me imagino vendo, né, tudo aquela... Era um lugar, né, imaginemos a nave, né, da nossa igreja, e era em forma circular, ou quadrática, depende do local. Esse aqui parecia ser quadrática, o formato, né, escavado na pedra por degraus, nós não sabemos quanto, e no meio a água, né, e com seus afluentes, né, não sabemos como, mas tinha ali se era uma nascente ou se era uma alimentação subterrânea, e aquelas pessoas ali, deitadas, sentadas, dioturnamente esperando um anjo, e aquele homem ali com seu coração precisando ser encontrado por Jesus. E esse homem, então, estava tão espiritualmente afastado de Deus, que foi incapaz de reconhecer quando a graça chegou até ele. O que você quer? E veja que Jesus só perguntou isso. Veja que em outro cenário, quando Jesus pergunta a Bartimeu, Bartimeu, o que você quer? Bartimeu não titubeia, né? E o texto parece, né? E a Bíblia tem essa dinâmica para despertar a minha mente e a sua. Jesus olha para o cego e pergunta assim, cego, o que você quer? Talvez alguém, né, pensando, né, em um desenho, vai lá esfregar a lâmpada, né, sai lá um Aladim para responder 3 desejos, né, fala assim, talvez hoje eu quero ser curado, mas depois você me faça rico, e depois eu quero ser o homem mais importante do planeta. Talvez isso, mas Bartimeu falou, Senhor, eu quero ver novamente. Esse homem foi incapaz de dizer a Jesus, olha, o quanto estava doente. Mesmo depois de ser curado, o homem põe Jesus em risco. Veja o verso de número 11, ao que lhe perguntou, verso 10, né? Por isso disseram os judeus ao que fora curado, hoje é sábado, veja, né? Lembrou o dia, hoje é sábado, e não é lícito carregar o leito. É como se 38 anos, né, ele talvez estava desinformado. Ao que ele lhes respondeu, o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Olha, não foi eu fiz porque foi outra pessoa que o mandou. Eles começam a perguntar, quem foi que te mandou? E até ele encontrar Jesus. Nem perguntou o nome de Cristo, ele nem sabe quem era, nem sabia, não houve um interesse. Depois Jesus descobre que ele foi entregue por este homem, no verso 15, o homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado, delação sem prêmio, né? Falou assim, agora já sei quem foi que mandou eu carregar o leito, o nome dele é Jesus, é aquele que está passando lá, né, lá no largo, lá atrás. E a gente então vê que essa violação do mandamento feita por Jesus, mandada por Jesus, traz à tona então para nós, para os nossos dias, muito do que nós precisamos dizer a Cristo. Qual é a nossa doença de fato? O que tem nos escravizado você? O que tem feito você refém há tanto tempo e você ainda acredita que algo sobrenatural vai acontecer se não dizer a Cristo que realmente o que Ele te pergunta? Você quer ser curado? Quantas são as pessoas que vivem tanto tempo longe do Evangelho, e recordando que nós falamos hoje pela manhã, doentes, né, moribundos na fé, desanimados, sem nenhuma graça, sem nenhum vigor, continuam sendo a mesma pessoa desde o dia que entrou às portas dessa igreja ou de qualquer outra igreja, não acrescentou nem 1 centímetro na sua fé, são sempre pessoas voltadas àquele mesmo marasmo, talvez continuam doentes espiritualmente para a morte eterna, sem jamais dizer, Senhor, de fato, eu sou um homem doente ou uma mulher doente, Senhor, esse é o meu problema, sou egoísta, Senhor, de fato, eu sou uma pessoa iracunda, ou pior ainda, eu sou um perdido, eu preciso de salvação. E aí Jesus vem então no loco, né, da doença, que é a alma, e cura. Porque se formos, e assim também eu acho que não faz mal pensarmos, de que quando Jesus encontra aquele homem, e esse encontro com Cristo faz com que o coração do homem vomite, né, toda essa história, toda essa angústia, todo esse mal-querer, todo esse azedume. Aí Jesus então faz com que ele seja curado, mas veja que parece que na hora Jesus não perdoa aquele homem. Ele vai então e segue a vida, até que ele então recebe uma dinâmica da parte de Deus.
Eu e vocês precisamos olhar não só este homem como lamento para a nossa vida, mas talvez a nossa vida comum esteja assim. Vivemos perto de pessoas que precisam de vários tipos de cura. Talvez um pai que sofre por conta de uma criança que faz pirraça, porque não consegue mais viver com frustração. Hoje em dia se dá remédio, antigamente se dava havaiana para as crianças. E todas as duas, a primeira coisa curava tanto quanto a segunda. E isso eram coisas boas. Não, mas hoje é déficit de atenção, hoje é não sei o quê, eu nem sei mais nominar, né, o tanto de coisas que colocaram no nome chamado pirraça. Ou talvez seja a mulher que fica irritada, né, nos seus dias normais de todo mês, e encontra lugar para ser uma pessoa agressiva, iracunda, uma pessoa que gosta de maltratar e aproveita aquela situação, mas fala assim, mas pastor, é o meu corpo, são os meus hormônios. Amém, amém. Então faça o seguinte, Espírito Santo de Deus, eu estou chegando lá naqueles dias, eu vou precisar de amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio. Eu vou precisar, me ajuda. Ou então talvez um homem que olha para a esposa, né, e vê ela somente, né, como uma carne a ser devorada. E ele não tem paciência para esperar, ele não quer, né, obedecer o corpo quando eu digo obedecer, não no sentido, né, de querer com que a mulher se sujeite só, né, no tempo dela, mas ele também de olhar a mulher como a sua própria carne. É alguém que tem ansiedade, não consegue resolver o problema com o patrão, não consegue resolver o problema com o seu carro, e chega em casa, quem que eu vou pegar? É você mesmo, mulher. 38 anos escravo, talvez muitos, e são quantas as casas que sofrem por isso? Talvez é no serviço, alguém que é preguiçoso, não gosta de trabalhar e quer que o patrão aumente o salário no final do mês. Todo mundo passando à frente, o cara não trabalha, é uma íngua, né, no serviço, gosta de lesar, é preguiçoso. Senhor, estou vendo que esse meu patrão não foi da sua parte. Mas o cara é preguiçoso, ou a cara é preguiçosa, e quer então que o patrão seja bondoso. Deus não faz esse tipo de barganha. A doença está diante dos nossos olhos, sou preguiçoso, ou então não gosto desse serviço, sai, vai procurar outro, mas vai se vir a Deus. Talvez um filho desobediente, mentiroso, colocando a culpa nas costas do pai. Porque meu pai é assim, minha mãe é assim. Ou igrejas que estão padecendo com pessoas com mágoas terríveis, vivendo tanto tempo sem conhecer a Cristo na sua essência, de forma doce, de forma pura. Senhor, você sabe que eu dou tanto para isso, olha a minha vida, eu deposito, sou um bom dizimista, sou um bom crente, marco lá minha presença todos os dias, daqui um dia, né, vai ter até, já está, né, como lá no livro de esqueci agora lá do Big Brother, né, que filma, né, vê você todos os dias, já está no nosso aeroporto, a identificação biométrica, está todo mundo querendo passar direto no check-in, só mostrando o rosto. Na China já tem isso, já faz muito tempo. Daqui a uns dias vamos colocar nas igrejas, vamos ver qual vai ser a presença. Você não precisa mais nada, só chegar ali, o identificador de presença vai chegar, já vai computar na EBD e automaticamente a chamada. Mas nós estamos pensando em que, então, igrejas que estão precisando de pessoas não só da sua vida física, mas da alma. Eu e você temos um trabalho, nós precisamos pagar as nossas contas, precisamos ser homens e mulheres de Deus, e não tem desculpa. Nós precisamos, assim como ao contrário desse homem, melhor dizendo, Jesus está perguntando para nós hoje, qual é o seu problema? Qual é a sua doença? Para nós, 38 anos, um paralítico, eu não conseguia imaginar um dia de paralítico, do que dirá 38 anos. Mas Jesus não perguntou quanto tempo ele tinha. Jesus já sabia o que você quer. E a pergunta do Evangelho para o nosso coração. Cada um examine-se a si mesmo, e a gente já sabe isso no contexto de comer e beber da Santa Ceia, mas o exame é o mesmo. Examine-se você, examine eu,
o nosso coração. Por último, Jesus, então, com esta cura, ele rompe as cadeias do legalismo. O legalismo daquelas pessoas os impediam a felicitar com alguém que fora curado. Imagine a cena, né? Eu faço isso com vocês todos os domingos. Imagine a cena. Alguém que você passava, né? Por exemplo, os homens, né? Não as mulheres, no caso desse texto, né? Ou do judaísmo da época de oferecer sacrifício. As mulheres, elas não ofereciam sacrifício, mas os homens. Mas a cena serve para um ou para outro, né? Nos nossos dias. Mas imagina você passando todos os dias e vendo aquele homem, 38 anos, né? Paralítico, não sabemos qual é o grau de paralisia, e aí as irmãs aí, fisioterapeutas, né, e o Josemar não está presente, então são as duas. Eu não sei quais são os graus de paralisia, esse homem estava lá, 38 anos. Aí alguém vê agora ele andando, você, glória a Deus, como foi? Qual foi a técnica que foi aplicada? Qual foi a ciência? O que aconteceu? Quando eles olham aquela benfeitoria de Deus, o que você está fazendo? Você está doido? Hoje é sábado. Eu falo, mas eu estou andando. Rapaz, não pode carregar a sua cama. Hoje é sábado, seu infeliz. Veja que muitas vezes nós nos tornamos tão insensíveis à graça de Deus que parece que Deus precisa entrar naquele comportamento que nós achamos ser o de Deus. O legalismo é o meio humano de tentar, através da obediência de regras vazias dos homens, ser aceitos e amados por Deus. Eles achavam que somente isso bastava. Não carregue a cama. É uma das 39 regras. Trabalho no sábado é pentear o cabelo. E não pasmem vocês que isso é dos nossos tempos. Olha, não pode pintar o cabelo, não pode isso, não pode aquilo. Beleza, ufa, no sábado eu não faço nem comida, né? No nosso caso é o domingo do Senhor. No dia de domingo, antigamente era isso, né? Conta-se a história de alguns anos atrás que nem comida se fazia nas casas dos crentes, por talvez uma interpretação ruim, né? Mas eles faziam de bom coração, né? Que Deus assim os já está recebendo, então, na glória. Mas a ideia do texto é de que esse legalismo, então, tirava a alegria de ver o bem no outro. Todas as vezes que eu e vocês, então, estamos acrisolados, estamos amarrados a algumas leis que, ainda que parecem de Deus, e Deus havia falado, olha, não pervertam o sábado trabalhando, vocês não podem trabalhar, nós vamos falar sobre isso em algumas quartas-feiras dessas, vocês não podem fazer isso no dia de sábado, não ponha os seus animais também, mas veja que as coisas boas de Deus, depois elas foram enfermando por causa do homem. Jesus Cristo, em outra hora, aperta os fariseus. Vem cá, se vocês virem, por um acaso, uma criação de vocês, no dia de sábado, presa num buraco, vocês não vão lá tirar? Provavelmente essa regra não estava nas 39. Não, porque isso aí é o nosso bem. Isso aí faz... Então veja que o legalismo desses homens que Jesus então desperta, fez-os incapazes de se felicitar com aquele que havia sido recuperado da sua saúde. E o texto, então, diz que Jesus, então, fala aos fariseus, olha, o meu pai trabalha até agora, verso de número 17, e eu trabalho também. Por isso, e veja que não é nem pelo fato de só ter curado o homem, por isso, porque Jesus chamou Deus de Pai, eles passaram a perseguir Jesus. Veja que eles estavam tão longe que nem a misericórdia de Deus fazia aquele coração alegrar-se. Quando nós estamos na casa de Deus, na presença de Deus, oramos por alguém que precisa ser curado na sua forma física, está em dificuldade, é tão bom quando a gente olha e fala assim, olha que bom que agora os nossos olhos podem ver este irmão, ou esse parente agora restaurado. Isso deve trazer alegria, porque Deus ouviu a sua oração, Deus ouviu a minha oração. Nós somos justos e a oração do justo vale muito em seus efeitos. E não descrer, porque Deus ele pode tirar qualquer um de situação tão complicada, tão complexa. A fé que aquele homem precisava exercer juntamente com os fariseus era somente nenhuma pessoa, e nesse caso fez uma pergunta, e se fizesse talvez alguém que não conhece a Cristo, e a pergunta fosse, se você quer ser salvo, qual seria a resposta?
E provavelmente as pessoas darão algumas desculpas. Eu tenho casa para cuidar, sou jovem, né, como a gente já sabe, a própria Escritura já nos diz isso, acabei de casar, eu tenho muitas outras obrigações, eu não tenho tempo para o discurso religioso. Eu gosto daquele Jesus que fala para não roubar, né, não matar, né, não fumar. Esse Jesus aí eu gosto, mas eu gosto desse Jesus de santificação, esse Jesus de humilhação, né, temos nos humilhar diante de Deus, esse Jesus que nos manda pregar o Evangelho, esse Jesus que pede para eu amar o meu inimigo, esse Jesus que me manda ir pregar a palavra dele somente para libertar as pessoas, sem nada em troca. Esse Jesus é muito difícil. Eu prefiro esperar um anjo, eu prefiro esperar algo a mais. Esse algo a mais nunca chegará. Concluindo, nós precisamos então pensar, para irmos para a nossa casa pensando nesse texto, e talvez nos vendo como um paralítico que há 38 anos, moribundo, esperava uma misericórdia de alguém que não podia dar. Eu e vocês precisamos olhar se talvez essa não é a dinâmica que podemos estar enclausurados. Será que de fato nós já fomos curados por esse Cristo que ora se aproximou de nós? E tinham vários. A Bíblia diz que existiam vários, Jesus só foi em um. E de novo, veja a cena. Agora Jesus fala com aquele homem: olha, levanta, pega a sua maca e anda. Outros paralíticos e outras pessoas ouviram. Os cegos, os cegos ouviram. Outros paralíticos viram, Jesus e aquele homem conversando. Agora o homem pega, aí a ansiedade dos outros: e eu? E eu? E eu? Mas o texto fica em silêncio. O narrador fica em silêncio quanto à resposta ou quanto às outras inquietações, porque Jesus Cristo não veio salvar todo mundo. Jesus foi lá atrás de uma pessoa, assim como foi atrás de você e foi atrás de mim, no meio de uma grande massa de pessoas caídas. Nós somos chamados para sermos curados, e por isso também a salvação nas Escrituras é sinônimo de cura. A palavra para mudança, para salvação, ela tem uma aplicação de cura. Cristo curou a sua alma e cura a minha alma. Cristo pode também curar o seu corpo? Pode, mas se ele não curar a sua alma, de nada mais vai valer. De nada mais vai valer. Depois, não se espante estar tanto tempo doente. Tanto tempo doente, eu apelo à doença espiritual. Não se espante, porque todas as doenças, elas, uma hora ou outra, elas escravizam nosso comportamento, elas escravizam nossa alma. Tem doenças que, infelizmente, ainda não têm cura nesta terra, mas na glória já existe. E ficam as pessoas, muitas vezes, o seu ritmo de vida em função daquela mazela, que Deus ainda não mandou a cura específica aos nossos olhos. Mas Deus também pode fazer milagres, curar de outros modos. E a pergunta é: se Deus não curar, e Ele continua sendo a mesma pessoa, mas o melhor da cura física é a cura da alma. Aquele homem agora restaurado, depois que foi levado, agora ele tinha responsabilidade espiritual, ele podia ir ao templo. Agora ele podia oferecer pela sua vida os sacrifícios a Deus, se assim fosse. Podia casar agora, se ele não fosse casado. Podia ter família agora. Podia sustentar, podia trabalhar. Olha só, restauração espiritual, restauração social. Agora aquele cidadão que saiu do tanque, ele teve uma transformação integral. Isso é o Evangelho de Jesus. Ele muda a alma, ele muda a pessoa e ele muda as circunstâncias. Foi assim, e deve ser assim que o Evangelho deve ser pregado. Jesus Cristo não pode só mudar a condição do nosso bolso e deixar a nossa alma intocável. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Que eu e vocês possamos, diante da interpelação do Espírito Santo de Deus na nossa alma, todas as vezes, e se Jesus perguntar: olha, o que você quer? Que com os seus gemidos inexprimíveis, diga ao Senhor: olha, Senhor, o meu problema é este.
ou esta é a minha causa. Jesus então vai e te abençoa e abençoa qualquer pessoa que possa confessar a Cristo como a única saída para a sua vida. Que seja assim na minha vida e na sua também, em nome do Senhor Jesus Cristo.